Graça e paz, irmãos. Amém? Quantos estão felizes nessa noite? Vou perguntar de novo, você vai dar um glória a Deus mais forte que você puder no seu lugar. Quantos estão felizes aqui nesta noite? Que bênção. Olha para quem está do seu lado e fala: que bom que você está aqui junto comigo. Isso, agora olha para o outro lado, fala com a outra pessoa que está do seu outro lado e fala: que bom que nós estamos aqui para celebrar ao Senhor. Glória a Deus. Domingo é o dia do Senhor, e estamos aqui nesse culto de celebração, em comunhão, em liberdade, na presença do Espírito Santo, na presença do nosso Deus. Amém, queridos? Que bom que nós estamos aqui, que bom que você veio, que bom que nós estamos juntos. Queridos, abra sua Bíblia por gentileza em Lucas, capítulo 8. Quero ministrar uma palavra hoje ao teu coração, uma palavra na qual Deus tem falado comigo nesses dias. E eu creio que pode ser uma noite de resposta para a sua vida. Você crê nisso? Quantos aqui precisam de uma resposta do céu? Eu preciso, irmãos. Aguardo por várias respostas do céu. Mas sabe o que é melhor? A gente aguarda e nós também recebemos. Às vezes está aguardando várias respostas, mas Deus é aquele que tem liberado várias respostas também ao longo do tempo. Amém, queridos? Glória a Deus. Lucas 8, verso 22. Quando você encontrar, dá um glória a Deus bem forte aí no seu lugar. Que bênção. Vamos ler então Lucas 8, 22. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado, e partiram. 23. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. Feche seus olhos por um instante. Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua presença, lendo a Tua palavra, e nós te pedimos que o Senhor venha ministrar o nosso coração nesta noite. Nós abrimos a nossa vida ao Senhor, o nosso coração, abrimos a nossa mente ao Senhor. Fala, Senhor, aquilo que nós tanto precisamos ouvir. Que a Tua palavra seja o alimento para saciar a nossa alma nesta noite, em nome de Jesus. Quantos concordam de um amém? Pode se sentar por um instante. Queridos, esse é um episódio muito conhecido por todos nós. Momento onde Jesus, junto com os discípulos, vão atravessar ali o mar. E eles vão enfrentar uma situação adversa. Antes desse episódio, antes deles atravessarem o mar, começarem essa jornada de atravessar o mar, Jesus estava passando por várias aldeias. E Jesus ministrava, Jesus pregava, Jesus fazia grandes milagres. Grandes coisas Jesus estava fazendo naquele tempo, e fazia também naquele dia. Jesus é aquele que estava operando, e operou grandemente naquele dia. Curava, libertava, muitas pessoas sendo impactadas, muitas pessoas sendo ministradas naquele dia. E então uma grande multidão se aglomera, e essa multidão ia crescendo, 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 até que em determinado momento Jesus fala assim: discípulos, vamos dar uma fugida. A multidão está grande, vamos entrar no barco e atravessar para o outro lado. Esse momento onde Jesus chama os discípulos, junto com os discípulos ele vai dar uma direção. Nós vamos atravessar esse mar e nós vamos chegar do outro lado. Quantos tem algum lugar para chegar? Quantos tem uma palavra que você vai chegar em um determinado lugar, em uma determinada posição? Quantos tem aqui uma palavra de que tem um novo degrau para você? Que tem um novo estágio para a sua família, tem um novo estágio para a sua empresa, para os seus negócios, para a sua vida profissional. Tem uma palavra de Jesus também para os discípulos. Nós vamos sair desse ponto e nós vamos chegar em um outro ponto. Vamos atravessar para o outro lado. Que lugar é esse? Eles estão atravessando um mar. E ali esse mar, o mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um grande lago de águas doces, conhecido também como Tiberíades, conhecido também como Lago de Genezaré, rodeado por montanhas, sendo o maior monte, Monte Hermon, muito conhecido. Então eles estão ali naquele grande lago com essa missão. Jesus dá uma palavra: entremos no barco e vamos chegar e atravessar para o outro lado. Porém, irmãos, a gente vê o início da história. Certamente, olhando para esse texto, a gente consegue imaginar que o início da história é eles atravessando um lago em águas, fala assim comigo, tranquilas.
Muitas vezes a gente começa a nossa jornada, começa um desafio, começa um projeto, começa um sonho, e aí as águas estão tranquilas. A gente às vezes começa e está tudo bem, nosso coração se enche de esperança, a gente acredita, vai dar certo, vai dar tudo certo, porque as águas estão tranquilas. Então eles estão ali navegando, águas tranquilas, tudo ia bem, estava tudo tranquilo. Jesus então adormece, estava tudo tranquilo, e a viagem segue. Fala comigo, a viagem segue. Mas então, meus queridos, determinado momento, sem anúncio, o vento começa a soprar mais forte. Aquele vento que antes estava calmo, agora está soprando forte. As águas que antes estavam tranquilas, agora começam a se agitar. O barco que antes tinha um movimento suave nas águas, agora aquele barco começa a balançar mais forte, trazendo sinais de perigo. Então nós vamos ver que vento, água e barco vão se comportar de maneira diferente, e consequentemente os discípulos também. Os discípulos que antes estavam navegando tranquilamente, remando de forma tranquila, olhando apenas para o objetivo que eles tinham, que era chegar do outro lado, agora vão começar a se debater dentro do barco, contra ventos, contra água e contra um barco que está agitado. Muitas vezes na nossa jornada é da mesma forma, sim ou não? Começamos tranquilo, mas de repente um vento sopra. De repente esse vento traz uma primeira consequência, as águas se agitam. E a nossa vida, que antes era um barco navegando em águas tranquilas, agora está navegando em águas turbulentas. Talvez você que está aqui hoje está enfrentando uma situação exatamente assim, em alguma área da sua vida. Talvez hoje as suas emoções, que antes estava tudo tranquilo, você estava controlado, você estava com tudo dominado, agora você está vivendo um tempo de turbulência, e suas emoções estão em conflito, porque um vento soprou, as águas estão agitadas, e o barco agora está balançando. Talvez é nos seus negócios, na sua vida profissional, estava tudo bem. Muitas pessoas às vezes estão navegando tranquilamente, vê uma notícia, assina a sua rescisão. Às vezes está tudo bem, e chega uma notícia, chega uma dívida, chega um processo, chega alguma coisa, tem que fechar a empresa, tem que mudar, tem que demitir funcionários. Às vezes está tudo bem na tua casa, mas chega um vento contrário que coloca a tua casa, que antes estava navegando em águas tranquilas, e você começa a ver então o barco da tua família totalmente agitado. Quantos já viveram uma situação assim? Talvez você está vivendo uma situação dessa como desses discípulos hoje, mas eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Tem algo do céu que acontece na nossa vida quando as águas estão agitadas, quando o barco está agitado, quando o vento está soprando forte, e há uma resposta de Deus para mim e para você. Então fica tranquilo, fica tranquila, porque Jesus é aquele que pode mudar todo o cenário caótico da nossa vida. Você pode dar uma glória a Deus bem forte no seu lugar? Agora é interessante que, irmãos, tempestade não anuncia a hora que ela vai começar. Às vezes a gente até consegue, num tempo, olhar para o céu e ver o céu escurecendo, e a gente fala, vai cair uma tempestade. Mas quantas vezes também aquele anúncio de uma grande tempestade não acontece nada? A nuvem passa, não chove, não venta, não acontece nada. Era só um sinal. E quantas vezes a gente olha e o céu está lindo, e de repente, como se sem nenhum tipo de anúncio, cai um dilúvio, vento soprando de tudo quanto é canto, e a gente fala, meu Deus, eu não estava nem esperando essa tempestade, do nada começou a chover. Sim ou não? Na nossa vida, irmãos, é a mesma coisa. Quantas vezes nós estamos navegando tranquilos, e a tempestade vem, sem nem ao menos anunciar. A tempestade chega de repente, sem aviso prévio, e atinge o barco aonde Jesus e os discípulos estavam. Sabe o que isso me fala, irmãos? Que mais cedo ou mais tarde, o barco da nossa vida vai sofrer com alguma tempestade. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ele anunciando que teríamos aflições, ele estava anunciando que se prepara, porque uma hora ou outra uma tempestade pode vir ao teu encontro. Mas ele também declarou para mim e para você, tenha bom ânimo.
Tenha bom ânimo mesmo durante a tempestade. Tenha bom ânimo mesmo durante o momento de turbulência. Tenha bom ânimo mesmo quando o vento está contrário. Tenha bom ânimo mesmo quando as águas estão agitadas. Tenha bom ânimo mesmo quando o barco estiver balançando. Olha para quem está do seu lado e fala assim: tenha bom ânimo, independente se a água está tranquila ou se tem tempestade. Mais cedo ou mais tarde, meus irmãos, nosso barco vai enfrentar a tempestade. Tempestade é inevitável. Tempestade é inevitável. A questão é que a maioria das pessoas acha que pode administrar uma tempestade sozinho. Os discípulos também acharam isso. Lutaram por um bom tempo contra uma tempestade que não era para eles administrarem sozinhos. Eu e você temos o costume de entrarmos numa tempestade, o vento está soprando, a água está agitada, o barco está agitado, e a gente fala assim: eu vou pegar o remo e eu vou dar conta de vencer essa tempestade. Acontece que muitas vezes eu e você agimos como os discípulos. Vamos tentar primeiramente lutar contra as águas, lutar contra os ventos. Porém, meus irmãos, há uma outra realidade sobre a tempestade. Toda tempestade tem um ponto crítico. Se você for pegar, por exemplo, um gráfico da meteorologia, ela vai mostrar que nesse gráfico toda tempestade tem um pico, aonde o vento está mais forte, aonde há uma incidência maior de efeitos relacionados àquela tempestade, seja água, seja chuva, seja raio. Alguma coisa vai acontecer, e essa alguma coisa tem um pico, um momento, um ápice, uma grande crise. E nós temos também esse momento de grande crise acontecendo em Lucas, no capítulo 8. E talvez, irmãos, Deus colocou isso muito forte no meu coração, teriam pessoas aqui hoje que estariam inseridas exatamente nesse pico, nesse ponto extremo de crise, onde a tempestade está em seu ápice. E o que acontece nesse momento? Percebe que eu estou caminhando com você, construindo os efeitos de uma tempestade. Quando chega então nesse momento ápice, aonde o vento está no seu ponto mais forte, soprando mais forte, as águas também vão se agitar de forma correspondente, igual. Vento sopra forte, a água se agita ainda mais. E o que acontece? O barco começa a encher de água. Versículo 23 de Lucas 8 vai dizer que não apenas o vento estava soprando, não apenas a água do lado de fora estava agitada, como essa água agora começa a entrar aonde? Dentro do barco. E aí é que está o grande perigo. No ápice, no momento mais crítico de uma tempestade, nós vamos ver que a água vai começar a entrar dentro do barco. E aí é que mora o perigo, porque o que afunda um barco não é a tempestade, a água agitada do lado de fora, mas é a quantidade de água que começa a entrar dentro do barco. O grande perigo da embarcação navegando, enfrentando uma grande tempestade, não é a água se agitando do lado de fora, mas é a quantidade de água que está entrando do lado de dentro. Nunca se ouviu falar de um grande barco que afundou por causa da quantidade de água que ele estava enfrentando do lado de fora. Muito pelo contrário, barcos navegam em grandes mares e oceanos, rodeados de água. Embarcações afundam por causa da água que começa a entrar dentro do barco. E assim a gente tem visto muitas famílias, muitos negócios que estão afundando, naufragando, por causa da água que está entrando do lado de dentro. Alguma fissura, alguma ruptura, algo que aconteceu no meio da tempestade, está permitindo que uma água entre. E isso traz uma grande crise, um grande risco de que essa embarcação naufrague. Talvez hoje, meus irmãos, você tenha visto o seu casamento, que tem enfrentado grandes tempestades, mas até então, você tinha conseguido administrar, estava levando, mas a tempestade se tornou tão forte, que agora você está vendo a água inundar a tua casa, a tua família, o teu relacionamento. E aí a água, irmãos, traz dois efeitos para a nossa vida. Primeiro efeito da água, dentro do barco, exaustão. Muito mais difícil, se já é complicado remar num barco seco, numa tempestade, imagina agora remar
num barco lotado de água? Tem como? Primeiro efeito da água dentro do barco: exaustão. É por isso que a gente tem visto muitas famílias onde cônjuges, homens, mulheres, pais e mães estão exaustos de tanto lutar, de tanto batalhar, porque a água já está entrando dentro do barco, a água já está enchendo a embarcação, estão cansados, tentando remar, e já não é mais contra a força de vento, não é mais contra a água que está fora, mas tem água dentro. Tenta movimentar dentro de água, irmãos, fica muito mais difícil, muito mais pesado. E aí a gente vai vendo então as pessoas exaustas. Esse é o primeiro efeito da água dentro do barco. O segundo efeito é que começa a afundar, e a água começa a vir no rosto, começa a tampar, e aí começa a trazer uma sensação de sufocamento. O desespero e a exaustão, problema respiratório que causa quando alguém está enfrentando uma tempestade, remando contra águas, a água entrando, é que ele fica exausto e consequentemente começa a ter uma sensação de sufocamento. Já esteve assim, em uma crise tão grande, que você se sentiu exausto, de tanto remar, de tanto lutar, e chegou no momento, no ápice da crise, onde você se sentia totalmente sufocada, por causa da situação que você estava vivendo? Quantos já viveram algo assim? Mas meus irmãos, se eu estou aqui hoje ministrando sobre a tua vida, se você está aqui hoje, levantou sua mão, já enfrentou uma crise como essa, isso significa que Deus é aquele que um dia manifestou a glória dele sobre nós, e nos arrancou da tempestade. Se eu estou aqui hoje ministrando, meus irmãos, eu posso testemunhar para você, que eu já enfrentei várias tempestades, vários momentos onde a crise veio, onde esse gráfico meteorológico apontou, o vento forte, a água forte, a quantidade de milímetros de chuva parecia algo incrível, a água estava entrando dentro do barco, mas eu venho aqui também declarar que teve um Jesus, que estendeu as mãos sobre a minha vida, sobre a minha casa, e me arrancou dessa tempestade. Quantos já viveram um milagre assim de Jesus? Então, meus irmãos, não sei qual a crise que você tem enfrentado hoje, eu não sei como que está o seu barco, se está enfrentando uma tempestade, ou se já está lotado de água, mas eu tenho um recado do céu para a tua vida. Há um Jesus que pode te arrancar do meio dessa tempestade. Há um Jesus que pode fazer os ventos cessarem. Há um Jesus que pode te livrar dessa situação. Há um Jesus que pode mudar completamente a tua história. Os discípulos estão assim, enfrentando tempestade, a água está entrando. Me permita um parêntese na minha mensagem, porque muitas vezes, irmãos, trazendo novamente essa analogia de barcos que navegam em meio a águas turbulentas, praticamente todos os transatlânticos ou navios que vão navegar em oceano estão preparados para enfrentar todo tipo de adversidade no meio de alto mar. A gente vai ver vídeos às vezes na internet de ondas gigantescas, e o barco consegue passar, consegue atravessar um oceano, mesmo com grandes tempestades. Agora então, isso me fala sobre um ponto muito importante. Não importa a força da tempestade, mas importa muito a resistência do seu barco. Como que está a resistência do teu barco? Como é que está a integridade do seu barco? Como é que está o casco do seu barco? Quem é que assistiu o Titanic? O que fez o Titanic afundar? Um acidente contra um iceberg, que causou uma ruptura no casco, e a água entrou. O Titanic atravessaria o oceano se não tivesse causado uma ruptura no seu casco? Sim. Mas muitas das vezes a gente não está atento a coisas que causam ruptura no casco da nossa vida, no casco do barco, do navio chamado casamento, do barco, do navio chamado família, do barco, do navio chamado negócios, chamado amizades. Tantas situações na nossa vida estão sofrendo rupturas e nós não estamos atentos. Ei, meu irmão, não é o tamanho da tempestade que vai afundar o teu barco, mas é a rachadura que está no teu barco, que está permitindo com que a água entre. Talvez hoje, esse parênteses na mensagem é para você refletir, chegar em casa e descobrir o que você precisa consertar, qual a rachadura que você precisa tampar,
Qual a rachadura que você precisa vedar? Porque tem água entrando. Descobre aonde a água está entrando, meu irmão e minha irmã, porque senão o barco afunda. Não pensa que você pode continuar navegando com água entrando dentro do barco, não tem como. Você precisa procurar a fissura do teu barco. Como que está a estrutura do teu barco? Como é que está a estrutura da tua casa, da tua família? Como é que está a tua estrutura espiritual? Porque o diabo tem entrado em muitas vidas, porque tem ruptura no casco chamado vida, chamado alma. O diabo tem entrado e feito um estrago, inundando, trazendo sufocamento, fadiga, cansaço, arrancada a força, porque as pessoas estão com o casco da vida, do coração, da mente, completamente rachados, e ele tem entrado. Hoje é dia, é noite, para que você possa olhar para si, olhar para algo na tua vida que precisa de conserto. Amém, meus queridos? Fala assim comigo: hoje é noite de eu olhar para mim, para minha casa, para minha vida e consertar alguma rachadura. Irmãos, todos nós temos rachaduras para consertar. Se não tivesse rachadura, irmãos, já todo mundo era santo, estava tudo resolvido, estava lá no céu. Se estamos nessa terra, nós estamos enfrentando as intempéries desta terra, nós estamos enfrentando as circunstâncias dessa terra e tem rachadura, tem coisa para ser resolvida. Então olha o que você precisa consertar. Voltando para a mensagem, qual o cenário dos discípulos? Fala comigo: desespero. Os discípulos estão desesperados. Do lado de fora tem água, do lado de fora tem vento, do lado de dentro tem água também. O barco está afundando. Quantas vezes a gente não está assim também, desesperado por causa de alguma situação que a gente está enfrentando, e alguns chegam a pensar: acabou. Talvez porque já remou demais, talvez porque já está cansado demais, talvez porque já não tem força para continuar, não tem força mais para jogar água fora, e o pensamento vem: acabou. Talvez você está aqui dentro e essa mensagem tem falado com você. Talvez esse momento de olhar para esse texto já mexe com você. É a situação que você está vivendo hoje, é a situação que você está inserido hoje, desesperado e talvez pensando: acabou, eu vou desistir. Talvez dentro da sua mente, lá no fundo do teu coração, essa palavra já está ecoando na sua vida: acabou, eu já não dou conta mais, eu já não consigo mais. Talvez essa palavra também passou no coração dos discípulos. Muito provável que no meio do desespero, o sentimento de que acabou, o barco vai afundar, também passou no coração dos discípulos. Mas aí, meu irmão e minha irmã, fica tranquilo. Sabe por quê? Jesus está no barco. As pessoas lá fora podem chegar numa situação como essa e ver literalmente seus barcos afundarem. Mas aí, meu irmão e minha irmã, você está aqui na casa do Senhor e há uma palavra sobre a tua vida. Jesus está no teu barco e Ele não vai afundar. Olha para quem está do seu lado e fala assim: fica tranquilo, fica tranquila, o barco não vai afundar. Fala assim: Jesus está contigo. Amém? Agora guarda essa informação no teu coração. Guarda isso no teu coração. E vamos comigo lá para Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, você vai achar comigo aí o versículo de número 19. Quando você encontrar, glória a Deus bem forte, para a gente poder ler juntos, amém? Daniel 3, 19. Então Nabucodonosor se encheu de furor, mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costuma aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Meus queridos, guarda no teu coração o primeiro contexto. Segundo contexto, agora nós estamos em Daniel capítulo 3, e o rei atual, Nabucodonosor, manda fazer uma estátua de ouro, e ordena então que todo o povo, ao toque da trombeta, pudesse adorar aquela estátua.
Ao toque daquele som, todo o povo deveria se prostrar naquela estátua. Porém, a Bíblia vai dizer que Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostram e permanecem de pé. A história nós conhecemos: 3 jovens corajosos, judeus, servos do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abidnego não obedecem ao decreto do rei, permanecem de pé sem se prostrar àquela estátua. E isso vai o que? Atrair a ira do rei. O rei se levanta como um inimigo e manda então trazer aqueles jovens à tua presença. Tragam os desobedientes para mim. E então o rei traz, os homens trazem Sadraque, Mesaque e Abidnego à presença do rei. E o rei vai dar uma nova chance: se prostrem à estátua que eu edifiquei. Eles dizem: não, nós não nos prostraremos. O rei então fica indignado, fica irado, aquece a fornalha 7 vezes mais e joguem esses homens lá dentro. O rei ordena então que o trio seja jogado dentro de uma fornalha que não estava ardendo de forma normal, estava ardendo 7 vezes mais, de modo que os soldados que conduziam aqueles 3 homens até a porta da fornalha foram completamente destruídos e consumidos, morreram na porta da fornalha. Tamanho era o calor que estava naquele lugar. Então não era uma fornalha qualquer, não era uma sentença qualquer, era uma sentença 7 vezes aumentada. É como se o rei estivesse dizendo: eu vou te matar e vou te matar 7 vezes. Já percebeu que quantas vezes inimigos se levantam na nossa vida e é como se eles tivessem preparado uma fornalha para jogar algo, um sonho, um projeto, ou até mesmo nós dentro dessa fornalha? Quantas vezes alguém se levanta contra a nossa vida, o inimigo se levanta, e é como se ele estivesse nos empurrando para uma sentença de morte. Talvez não nós, literalmente, porque se a gente for olhar para Sadraque, Mesaque e Abidnego, o rei tinha um interesse: matar aqueles 3 homens, mas ele mataria muito mais do que somente o corpo físico deles, porque dentro da fornalha estavam sendo jogados também os seus sonhos. Certamente aqueles homens tinham um sonho de construir família, certamente eles tinham sonhos para o longo da sua vida, eram jovens, talvez eles tinham projetos ainda para poder serem executados. Então o inimigo não estava jogando somente o corpo físico para morrer dentro daquela fornalha, mas jogava também sonhos, jogava também projetos. Tudo seria morto naquela fornalha. Então muitas vezes nós temos um sonho, temos um projeto, e um inimigo se levanta, como o rei Nabucodonosor, para nos empurrar em direção ao lugar que vai consumir ou destruir aquilo que temos sonhado ou aquilo que temos planejado. Quantos já se sentiram assim, como se empurrados para um lugar que não é o lugar do resultado do sonho do projeto, não é o lugar da concretização do sonho do projeto, é o lugar que você vê, está tudo dando errado. Meus sonhos que eu sonhei tanto, esse projeto que eu planejei tanto, vai morrer. Meu Deus, que situação é essa que eu estou vivendo? Que fogo é esse que parece que está consumindo tudo que eu tenho sonhado? Que fogo é esse que tem consumido tudo que eu tenho projetado? Que circunstância é essa? Que inimigo é esse que se levantou e está me empurrando em direção à fornalha? Meu Deus! Quantos já viveram uma situação assim? Você parece sendo empurrado, parece que não tem como voltar para trás. Por quê? Está sendo empurrado, é um inimigo que te empurra em direção a uma fornalha 7 vezes mais quente, que vai te consumir, vai consumir a tua família, vai consumir os teus sonhos, vai consumir os teus projetos. E a palavra é a mesma. Os discípulos estão lá no barco, a tempestade está forte, e talvez eles estão pensando: acabou, tem água dentro do barco. Mas tem aqui também 3 homens sendo empurrados para uma fornalha, pensando também às vezes, o rei pensando: vou acabar com eles, eu vou acabar com os sonhos deles, eu vou acabar com os projetos deles. São circunstâncias e situações que nós enfrentamos ao longo da nossa vida. Lucas capítulo 8, a gente tem os discípulos no meio de uma tempestade. Daniel capítulo 3, nós temos homens sendo empurrados para dentro de uma fornalha. As 2 situações indicam a mesma coisa: é o fim. É o fim. Irmãos, como eu disse, cada mensagem tem um fim específico, e muitos talvez estão vivendo uma situação muito parecida. Muito parecida. Seja lutando contra uma tempestade, ou sendo empurrados para um lugar onde que parece que o resultado não vai ser nada bom, não vai ser nada favorável.
Em Lucas capítulo 8, a gente tem a fúria de uma tempestade, uma situação que se levanta, e o barco enche de água, trazendo exaustão e sufocamento. Daniel capítulo 3, a gente tem a fúria de um inimigo, de uma pessoa que se levanta e empurra a gente para um fogo que vai consumir e destruir aquilo que um dia a gente planejou ou sonhou. Conecta comigo. Duas situações que parecem distintas, mas todas as duas vão levar para um fim de destruição, morte, algo que vai acabar, que o resultado não vai ser positivo. Dois textos, duas circunstâncias extremamente complicadas, mas eu vim aqui hoje com uma palavra para a tua vida. Eu não sei como você está, seja lutando com as tuas forças contra uma tempestade, ou sendo empurrado por alguém, porque muitas vezes a gente está lutando, somos nós ali no meio da tempestade, lutando, junto com outras pessoas, talvez a sua casa, talvez alguns amigos, talvez colegas de trabalho, mas você está ali lutando. Outro é alguém que está te empurrando, é alguém que te conduz para aquele lugar, é alguém que se levantou contra você, é alguém que se levantou como um inimigo para destruir o teu sonho, destruir o teu projeto. Duas situações muito parecidas, mas tem uma aplicação diferente para cada uma delas. Uma é uma tempestade, tem água, eu luto contra ela. O outro é alguém que me empurra, o outro é alguém que me leva até lá. Então, meus irmãos, talvez você esteja aqui enfrentando uma dessas situações, ou talvez as duas, sufocado, exausto, por causa das águas que estão entrando dentro do teu barco, ou então sendo empurrado para uma fornalha 7 vezes mais quente, que parece que vai te consumir completamente. Se em Lucas 8, a gente tem água entrando no barco, se em Daniel 3, a gente tem uma fornalha 7 vezes mais quente, irmãos, em Isaías 43, tem uma palavra viva, diretamente do trono de Deus para a tua vida, que diz assim: quando passares pelo fogo, quando passares pela água, eu estarei contigo, quando pelos rios, não te submergirão, quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem chama arderá contra ti, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia, pode aplaudir o Senhor. Eu não sei qual a situação que você tem enfrentado, se são águas entrando no teu barco e você tem lutado contra a tempestade. Eu não sei se o inimigo se levantou, está te empurrando contra uma fornalha, mas a palavra de Deus diz que não importa se é água, não importa se é fogo, não importa se é cansaço ou sufocamento por causa da tempestade que se levantou, não importa se é fogo que está tentando consumir o teu projeto, o teu sonho, aquilo que você tem sonhado tanto, lutado tanto. Deus é aquele que me trouxe aqui para te lembrar que Ele não vai permitir com que a água te sufoque, com que a água afunde a tua vida, com que a água afunde o teu casamento, a tua família, nem que o fogo mate os teus sonhos, nem que o fogo consuma os teus projetos, porque Ele é Deus na tua vida. Jesus está presente. Jesus estava no barco, acalmou os ventos. Jesus estava dentro da fornalha, o quarto homem que se manifestou a tua glória, e nada aconteceu com Sadraque, nem Mesaque e Abednego. Sabe o que a Bíblia diz? Que os discípulos chegaram do outro lado, que Sadraque, Mesaque e Abednego, fogo não afetou nem as suas roupas, nem os seus cabelos, nem cheiro de fumaça tinha, não é, pastora Marlene? A tempestade pode se levantar, o inimigo pode vir com fúria sobre a tua vida, mas Jesus está contigo e nada vai te acontecer. Ei, Igreja Batista Vida, onde está a tua confiança? Qual é o alicerce, a base da tua vida? Aonde a tua fé está fundamentada, Igreja Batista Vida? É na força do barco? Aonde a tua força, Igreja Batista Vida, está fundamentada, a tua fé? Coloque a tua fé no Senhor. É Ele que te sustenta, é Ele que te guarda, é Ele que te livra das águas, e é Ele também que te livra do fogo. Não vai te consumir, não vai te afogar, permanecerá vivo. Você vai chegar do outro lado, Batista Vida. Ei, crente, você vai chegar do outro lado. Olha para quem está do seu lado e fala assim: te prepara. Você vai chegar do outro lado. Olha para o outro lado e fala assim: se prepara.
a fornalha, o fogo não vai consumir o teu sonho. Quantos creem para dar um glória a Deus aqui nesta noite? Meus irmãos, pode aplaudir o Senhor. Essa palavra de Isaías, capítulo 43, verso 2, se cumpriu e se cumpre até os dias de hoje. Essa palavra é viva. Quando você passar pelas águas, Jesus estará contigo. Quando você passar pelo fogo, Ele não vai te queimar, porque Jesus estará contigo. Levanta a tua cabeça, meu irmão e minha irmã. Jesus está com você. Não é o teu fim. E esse, por sinal, é o tema que eu coloquei na minha mensagem. Não é o fim. Não é o teu fim. Não é o fim dos teus sonhos. Por mais que o inimigo tem todo dia declarado e jogado na tua cara que você não vai conseguir, que alguém se levantou para poder tentar frustrar os teus projetos, os teus sonhos, há uma palavra do céu para você. Permanece firme, crendo no Senhor que te chamou, que te permitiu sonhar, que te permitiu visualizar, que te permitiu projetar, porque Ele é quem garante a tua vitória. Aleluia. Eu quero orar por vocês nessa noite, para que você possa hoje ter essa convicção, e há uma palavra para fechar essa mensagem. Talvez você tenha pensado que você tem sido abandonado por Deus. Talvez você está aqui hoje e o sentimento que tem é que você está lutando sozinho. É que você está lutando sozinha, minha irmã. Não está. Talvez eu tenha um sentimento contra essa tempestade e parece que a solução não vem. Mas há um recado do céu para você hoje. Você vai vencer. Você vai chegar do outro lado. Deus nunca te abandonou. E sabe por quê? Porque esse versículo se cumpre logo depois de um versículo extremamente importante para mim e para você. Isaías 43, verso 2, que é essa promessa para nós. Ela vem logo depois de uma declaração de amor de Deus para mim e para você. Isaías 43, 1, coloca no telão, nós vamos ler juntos. E eu quero que você hoje entenda quem você é na história. Porque talvez você está aqui hoje e você se sente abandonado. Talvez você está aqui hoje e parece que ninguém te ama. Só tem inimigos se levantando, te empurrando para a fornalha. Talvez você está aqui hoje e parece que dentro do barco você está sozinho, remando sozinho contra essa tempestade. Mas olha o que a palavra do Senhor diz para mim e para você. Mas agora, assim diz o Senhor. Quem está dizendo? O Senhor. Ei, olha para mim. Essa não é uma palavra minha para você, motivacional. Isso é uma palavra do trono de Deus para a tua vida. O teu Pai está dizendo para você agora: eu, o Senhor que te criou, eu sou o Senhor que te criou. Quem que te criou? O Senhor. Deus te criou. Ó Jacó, sou eu que te formei. Meus irmãos, Deus está declarando para mim e para você: olha, essa mensagem é para você, meu filho amado, porque sou eu que te criei, sou eu que te formei, ó Israel. Então não temas, não tenha medo, homem e mulher de Deus, não tenha medo, porque o teu Pai tem uma palavra hoje ao teu coração. O teu Pai hoje tem uma palavra de conforto e de ânimo, de esperança para você. Não temas, porque eu te remi e chamei pelo teu nome. Hoje Ele te chama pelo teu nome. Hoje Ele te chama pelo teu nome. Qual o teu nome? Fala assim: fala seu nome, Robson. Entendo, creio, tomo posse desta palavra. Fala assim: o meu Pai é quem me chamou, é quem me formou, é quem me criou. E Ele diz para mim hoje, para que eu não temas. Eu não vou temer. Você não vai temer. Porque o Senhor teu Deus, o teu Pai é quem te chama. É Ele quem te chama e fala contigo: não tenha medo. Vai chegar do outro lado. Esse fogo não vai te consumir. Quando você recebe essa palavra para dar uma glória a Deus aqui bem forte. Ah, meus irmãos, nem água,
nem fogo, nem circunstância nenhuma tem o poder de impedir aquilo que Deus já falou que vai acontecer. Os discípulos chegam são e salvos do outro lado do lago. Sadraque, Mesaque e Abidnego saem ilesos e prosperam na Babilônia. Você vai chegar do outro lado, vai sair ileso dessa situação e vai prosperar no lugar que o teu inimigo falou que não vai dar certo. Porque a palavra que vale não é do inimigo, a força que vale não é da tempestade, mas é da palavra que sai da boca do Senhor. É da palavra que vem diretamente do trono de Deus para a tua vida. Fique sobre os seus pés, eu quero orar por você.